Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais do Senhor e eu espero que essa palavra possa ajudar você e toda a sua casa. Amém, irmãos? Mensagem de hoje: os sonhos de Deus. O sonho de Deus sempre se realiza quando nós damos crédito à palavra do Senhor. Pastor, como eu faço para saber qual é o sonho de Deus? Dê crédito às Escrituras, dê crédito ao que a sua palavra diz e você descobrirá qual é o sonho de Deus acerca da sua vida e acerca da sua família. Nunca deixe nada e nem ninguém, nem circunstâncias e nem problemas dizerem para você que não dará. Sempre com Deus dá certo. Porque a Bíblia fala que tudo que é impossível para o homem, a Deus é possível. Porém, há uma restrição. Como assim, pastor? Se tudo é possível para Deus, como tem restrição? A única restrição que impede que tudo seja possível é a falta de fé, a incredulidade. Se você for incrédulo, assim como diz a palavra, o incrédulo, ele não verá a glória de Deus. Ele não consegue enxergar benefício, ele só consegue enxergar problema, não consegue enxergar a bênção de Deus. E por isso eu quero que você hoje possa dar atenção à voz do Senhor. Amém? Olha o que diz Efésios 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais abundante do que eu penso ou até mesmo do que eu imagino. Entenda comigo que a imaginação é o nosso sonho, é aquilo que você olha já almejando como se já fosse realizado. É como se a fé, segundo a palavra que diz que a fé é a certeza. Eu não vejo com os olhos, mas a fé me garante, a fé me faz acreditar que mesmo embora hajam tantas circunstâncias, eu continuo crendo. Porém, ele fala que além do meu pensamento, ele faz de forma abundante, acima do que eu quero. E eu perguntei o dia todo para as pessoas aqui na igreja, nos cultos anteriores, e vou perguntar para você: você quer o bem da sua família? Sim ou não? Eu vou dizer para você que por mais que você queira muito bem da sua família, Deus quer muito mais. Por mais que você queira ver os seus familiares bem-sucedidos, em todos os sentidos. É bom saber que nossos familiares têm saúde. É bom saber que eles estão bem profissionalmente, é bom saber que suas famílias estão bem, está tudo em paz, que estão crescendo financeiramente, isso é bom? É bom, porém, o mais importante para nós que andamos com Jesus, compreendemos que o que há de mais importante em nossa vida é a salvação. Então nós podemos alcançar muitos benefícios dessa vida, mas uma família que não tem a salvação de Deus está perdida. Por isso nós temos que entender, o que eu quero para os meus é bom, mas o que Deus tem é muito maior do que eu quero para eles. Então o sonho de Deus está envolvido ao querer da palavra de Deus. Se eu der valia à palavra, se a palavra tiver algum alcance ao meu coração, tudo aquilo que é promessa de Deus jamais falhará e se cumprirá na minha casa também. Amém, irmãos? Então, pensando neste versículo, baseado neste versículo, nós cremos que Deus faz mais abundante do que eu quero, mais do que eu penso. Se eu penso ver a minha família 2, 3 convertidos, eu já vejo toda uma mesa com 30 pessoas, 40 pessoas, num dia de almoço, e ali o pastor pregando e todo mundo se rendendo a Cristo. Amém? Eu falei para o pessoal hoje à tarde, dizendo assim: gente, se preparem para um dia, se eu for o pastor aqui ainda, farei assim com você, ou então o pastor que vier, você chega e fala assim: pastor, eu queria fazer uma reunião de família aqui na igreja. O senhor permite? Se eu for o pastor, eu vou permitir. Você vai trazer toda a tua família aqui, cheia de Jesus, cheia da presença de Deus, e o pastor vai poder pregar para a sua família. Se você talvez pensar curto, imagine que se você tivesse a oportunidade agora de você pensar em todos os seus familiares, você encheria essa igreja? Só com seus familiares? Quer dizer então que esse é um sonho que você pode viver, mas você tem que crer. Pode acreditar, irmão, que a palavra de Deus ela não volta vazia. O sonho de Deus é maior que o seu. Você queria reunir uns 3, 4, Deus vai trazer todo mundo em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir agora Jeremias capítulo 29.
Eu acredito que esse texto é muito conhecido, porém pouco compreendido. 29, versículo de número 11. O Jeremias envia uma mensagem de Deus aos que estão em cativeiro, que estão aprisionados na Babilônia. E esse verso 11 em diante chama a atenção de que, por mais que eu esteja cativo, por mais que alguém esteja aprisionado, seja num vício, seja no alcoolismo, seja em jogos, seja qual for a falha ou o erro que essa pessoa está, a pessoa está vivendo na droga, está vivendo à mercê da família, abandonando tudo, independente de qual seja o caminho, o Senhor quer trazer essa pessoa, quer resgatar ela, amém? O versículo 11 fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Qual que é o pensamento de Deus? Pensamentos de paz e não de mal. Se você quer o bem para a sua família, você está andando com o mesmo propósito que Deus. Deus quer o bem para a tua casa. Deus quer o bem para a sua família. Amém? Só que há uma parte bem importante que diz aqui, ó, ele pensa o bem e não o mal. Eu já ouvi, de maneira triste, eu vou falar para você, algumas pessoas dizendo: Deus me está fazendo eu passar por esse problema. Você já viu alguém que condena a Deus? Que diz assim: eu estou passando por isso porque Deus está fazendo isso comigo. Deus quer que eu pague uma pena. Deus quer que eu sofra. Alguém já ouviu? Ou você já falou isso? Muitas vezes nós fazemos isso. Queremos condenar a Deus as nossas culpas, as nossas falhas, queremos atribuir o problema a Deus. Porém, isso é antibíblico. O que está escrito aqui? A vontade de Deus é que você tenha paz. Então agora eu pergunto para você, uma casa, irmão, onde você não tem paz, você vai viver um sonho de Deus? Não vai. O que é estar em paz, pastor? É saber que está tudo bem, você tem milhões no banco, todo mundo com saúde, teu trabalho crescendo cada vez mais, tudo que você faz dá certo. Não quer dizer que isso traga paz. Tem gente que tem tudo isso e não tem paz. Não é feliz, não é realizado. Então estar em paz é saber, confio em Deus de maneira tal, que eu possa estar enfrentando quaisquer situações, quaisquer problemas, mas eu creio que o Senhor está no controle e eu sei que o melhor virá. Isso é estar em paz. Isso é permanecer em paz mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a problemas. Amém, irmãos? Então, estar em paz não quer dizer que você não tenha situações se levantando contra você. A diferença é você ter certeza que Deus faz mais do que eu penso, mais do que eu pedi, porque Ele faz abundante. Eu faço o que consigo no natural, mas Deus faz mais, além do que eu penso. Amém, gente? Segunda parte do versículo 11. Aí ele fala assim, ó, depois da vírgula: para vos dar o fim que esperais. O que você espera da sua família? O culto hoje aqui é de família. O que você espera? Ver filhos convertidos? Ver um casamento cada dia mais viçoso, cada dia melhor? Veja que algumas pessoas, algumas semanas atrás eu pregava aqui, que tem famílias que elas têm um histórico de separação. Tem famílias que o bisavô separou, a avó separou, todo mundo foi separando e você está quase separando. Parece que tudo que acontece, o diabo vai tramando, chega um certo tempo da vida, o diabo começa a encher o coração daquela pessoa e tem uma separação. Ou o contrário. Tem pessoa que ela é uma bênção, trabalhadora que só, mas chega um tempo da vida dela que ela se entrega à bebida, se entrega às drogas, se entrega às suas vaidades. Você sabe que hoje em dia as drogas, né, que nós chamamos drogas ilícitas, existem alguns tipos de drogas que eles vêm tão simples na nossa mão que nós nem percebemos que isso nos faz mal. Existem muitas coisas que nos atrapalham a viver o sonho de Deus. E uma dessas coisas é deixar de acreditar que você pode viver o melhor. Amém, irmãos? Isso aqui não é linguagem coach, não. Mas você pode viver o melhor. Você pode, por quê? Porque ele está dizendo, eu quero dar paz para você passar todo o problema que você está vivendo, para entregar o que você quer.
Você quer uma família consolidada, uma família firme, filhos que vão crescer e vão ser bênção, filhos que vão se destacar, não por ser os melhores neste mundo, mas filhos que vão ser filhos diferenciados nesse mundo, porque guardam a palavra, porque são diferentes, porque não passam a perna em ninguém, que não derrubam ninguém, que não mentem para ninguém, que não se beneficia sobre as costas dos outros, mas pessoas que vão ser a diferença. Então, o que eu espero, Deus quer entregar. O salmista chegou a dizer assim: Deus olha para o seu coração para entregar o que você deseja. Claro que agora eu pergunto para você, vamos imaginar que você tem um problema com a sogra. Alguém já teve problema com a sogra? Você nunca, nem assim para tirar um sorriso de você? Quem está cansado hoje? Está cansado? Né? É que eu vi, vocês estão muito sérios, né, irmãos? Eu já tive um problema com a minha sogra, ela fez minha mulher. Ela arrumou um problema na minha vida. Brincadeiras à parte que eu deixo de lado, mas entenda, irmãos, às vezes nós somos do bem enquanto falamos de certas pessoas. Tem certas pessoas que a gente não quer nem ouvir falar o nome. Tem pessoas que nós não queremos nem estar perto delas. Não queremos nem saber. Minha mãe falava, eu lembro da minha mãe quando eu era criança, que eu não entendia muito esse negócio. Ela falava assim: teu pai, eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu falei: puxa, nós estamos numa miséria, mãe, se ele vir com um pozinho de ouro já ajuda, né? Mas você entendeu a expressão dela. Ela queria dizer: ainda que tivesse algo valioso no teu pai, eu não quero ele. Ainda que ele tivesse algo para dar para a gente, é melhor que ele não venha para casa. E diga-se de passagem, ela não estava errada. Meu pai chegava, fazia cada barbaridade, que era dolorido, até é dolorido falar, quem dirá viver o que eu vivi. E quando eu falo para você isso, se eu olhasse para esse plano natural da vida, você não consegue enxergar, você não consegue almejar algo melhor. Tem casos que você fala assim: esse aqui não tem jeito. Eu luto, pastor, faz 30 anos por esse fulano. Pastor, faz tanto tempo que eu oro por essa pessoa, que eu peço, que eu sonho em ver essa pessoa liberta. Eu não vi até hoje, pastor. Vai chegando um tempo que a gente vai desanimando. E aqui está escrito: eu vou dar paz para você no meio da guerra, no meio do olho do furacão, no meio do problema. Eu vou fazer que você tenha paz. Você vai vencer essa batalha. Você só não pode tirar os seus olhos de Deus, porque Ele quer mais do que você quer. Quem mais quer alguém salvo do que o próprio Deus? Quem quer alguém mais? Pastor, eu quero minha família salva, eu quero meu filho salvo, eu quero meu marido salvo, mas quem mais quer isso? O Senhor. A vontade dele é soberana. O Paulo disse ao Timóteo, vai comigo por favor a carta de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Primeira epístola enviada, primeira carta enviada ao Timóteo. Por que carta, pastor? Porque foi o apóstolo Paulo que descreveu essa carta enviando ao servo Timóteo. O capítulo de número 2, versículo 1 fala assim, isso aqui é para todo crente. Quem é crente, diga amém. Quem não é, passe a ser crente agora. Não é ser crente da Igreja da Graça, é ser de Jesus. Ser crente é uma pessoa que crê naquilo que está descrito. Isso é ser crente. Amém? Cristão, aquele que segue a Cristo. Versículo 1 fala: admoesto-te, ou seja, te chama a atenção, pois antes de tudo que se façam, o que no meio da igreja? Deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quem mais? Pelos reis, quem está lá nas autoridades, por todos os que estão em eminência, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada, e tendo então piedade e honestidade. Agora a parte que eu queria chegar. Porque isso faz o quê? É bom e agradável diante de Deus o nosso. Então fazer esse tipo de atitude faz o quê, irmão? Que a minha vida agrade a Deus. Então eu não posso pensar só na minha família. Eu sempre digo, se tiver o meu filho e o seu filho com fome, quem você vai alimentar? Egoístas. Você entendeu o que eu quis dizer?
quer dizer, pastor, eu sempre vou pensar em mim, mas eu tenho que pensar com os olhos de Deus. Deus, se o Senhor proveu na minha casa, vai prover na casa do meu irmão também. Na casa dele também não vai faltar. Se o Senhor não deixou faltar na minha casa, não vai faltar na casa dele também. Então nós temos que orar, porque isso é agradável a Deus. Agrada ao Senhor saber que nós estamos orando. Versículo de número 4. Aqui a chave desse versículo. Que quer que todos os homens se salvem. O que o Paulo fala? Deus quer, Timóteo, que todo ser humano seja salvo. Então a vontade de Deus é que ninguém se perca, que ninguém vá ao inferno, que ninguém vá ao Seol, que ninguém queime no mármore do inferno, que ninguém vá enfrentar a lava, que ninguém enfrie o garfudo lá, irmão, o diabo. Ele não quer que você passe por isso. Ele não quer que você tenha que passar por essa tristeza. Por isso a Bíblia fala, Deus quer que todo ser humano seja salvo. É difícil olhar para alguém da família que essa pessoa é perdida, que você fala, puxa vida, eu não sei se você consegue deitar a cabeça no travesseiro e saber que um filho seu está perdido. Saber que um irmão seu cresceu com você, filho da mesma mãe, do mesmo pai, ou só da mãe ou só do pai, mas aquela pessoa que cresceu com você, você saber que se ela morresse hoje, ela não teria o céu aberto para ela. Eu acho que nenhum cristão pode dormir a cabeça no travesseiro feliz, tão feliz porque conseguiu comprar algum utensílio para sua casa e sabendo que tem um familiar que ainda não é de Jesus. Saber que ainda tem um filho, ainda tem um irmão, a mãe, o pai. Ai, pastor, mas são pessoas de bem. Quer ver uma coisa? Vai comigo, por favor, em Gênesis. Deixa aqui. Deus quer que todo homem seja? Você quer sua família salva? Quem mais quer além de você? Quando eu digo mais, não é só no sentido de saber quem mais, mas também quem mais vontade tem. Quem quer saber de salvação é o Senhor. Ele quer salvar a tua casa. Gênesis capítulo 37. O versículo é o versículo 1. Você conhece bem esse texto? Então o pastor vai ler rapidinho e volto a falar novamente. Diz assim o versículo 1. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento. Diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, ou seja, ele viveu no mesmo local onde viveu o seu pai. Quem que era o pai de Jacó, alguém sabe? Pai de José? Está escrito aí, irmãos. O Jacó. Quem foi pai de Jacó? O Isaac. Preste atenção na história. Aí diz, estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José fazia o que, gente? Trazia uma má fama deles a seu pai. Hoje, quando eu meditava nesse texto, eu lembrava de uma coisa que aconteceu recentemente. Minha esposa vai lembrar. Um dia estava eu no carro com a minha esposa, estava o Isaac, meu filho mais novo, ele tem 6 anos. Estava no banco de trás, e nós falávamos, eu e minha esposa, olha, eu tenho que falar com a Beatriz hoje, bem sério, tem um assunto para resolver com ela. E a Daniela, chega lá e fale com ela. Aí chegamos em casa, fomos tomar café, estava conversando com a minha esposa, e aí o Isaac veio assim, ô pai, o senhor não vai falar com a Bia? Eu não falei nada para ele. Eu não, ele só escutou eu falando. Criança escuta ou não escuta? Aprende tudo ou não aprende? Então, cuidado com o que você está falando, né? Aí ele falou assim, o senhor não vai falar com a Bia está ali no quarto. Eu falei, Jesus, gente, não ensina isso. Está no sangue, né, irmão? Está na carne de querer ver o irmão mais velho apanhar. Irmão, está aqui, é bíblico, é só você ler. Viu, ela não me fez nada, eu só quero que ela sofra. Você dá risada, né? Mas olha que coisa séria, irmãos. O Jacó, ele teve esse filho tão querido, 17 anos, o mais novo, irmão. O mais novo sempre é mais o que mesmo? Você não sabe o que o mais novo acontece? É o mais mimado, é o bebê, né? Minha esposa, eu tenho uma rixa com ela que você não tem ideia. Ela fala, cadê o bebê da mãe? Eu falo, é homem, rapaz, não fala bebê não. Daqui a pouco tá falando todes. Misericórdia. A gente tem que tomar cuidado, gente. Agora, presta atenção, descontrair um pouco para você entrar aqui na mensagem. Às vezes, irmão, nós não percebemos que tem coisa acontecendo dentro de casa que não foi nem o diabo que planejou.
Tem coisa ruim que está acontecendo que não foi Satanás. O diabo, pastor. Não, não foi não. Irmão, se eu sou pai, eu tenho, né, um tanto quanto mais de experiência de que os meus filhos. Certo ou errado? Desculpa, mas a gente está vendo uns negócios estranhos aí que parece que, né, tá invertido as coisas. Não é verdade? Mas perceba que, às vezes, o nosso emocional, o nosso sentimento, às vezes, acaba indo para um lugar do qual Deus não ensinou, do qual Deus não falou que deveríamos fazer. E José, quando falava dessa má fama dos seus irmãos, até eu acredito por causa da ingenuidade, da meninice, até por causa de ser o queridinho, me ajudem? O queridinho de quem, irmãos? Do papai. Papai gostava dele, gostava de todos, mas ele fez o quê, irmão? Acepção, achando que José era melhor que os demais. Casa que tem esse tipo de divisão, em algum momento vai ter tristeza. Onde um é mais amado que o outro, onde é claro que isso acontece, isso não é bom. Até um dia, minha filha mais velha, eu tenho uma filha que vai fazer agora dia 26, vai fazer 19 anos. E um dia ela chegou assim, pai, o senhor só gosta do Isaac agora, né? E eu falei, filha, deixa eu te contar uma coisa. Quando você tinha a idade dele, você era o bebezinho do papai. Você vinha perto do papai, o papai pegava você no colo, jogava você para cima, o papai dava tudo que você pedia, igualzinho o pai faz com o Isaac. A diferença é que hoje eu não posso pegar você no colo mais. Você entende que existem fases da vida, certo, gente? Existem fases da vida, existem períodos da vida, existem fases diferentes uns dos outros. O amor aplicado pelo pai e a mãe deve ser o mesmo, tem que ser igual, não pode ser um mais querido do que o outro. Aí diz o versículo, vamos voltar aqui, versículo 3, olha o que diz, Israel era o Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos. Eu vou parar na vírgula, porque aqui não é um caso de o José ser mais novo, está escrito, ele amava mais. Amém, irmãos? Na Bíblia não tem nenhuma curva, a Bíblia é sempre direta, quer dizer, ele amava todos os filhos, mas o José era o queridinho. Irmãos, há toda uma história, há toda uma bênção na vida de José, só que nós não precisamos dar força para Deus. Você acha que a gente precisa dar forcinha para Deus? Eu vou ajudar Deus aqui. Temos que ajudar? Nós não temos que ajudar a Deus, porque o plano de Deus é melhor, o sonho de Deus é melhor do que o meu, e se eu tento ajudar a Deus, eu acabo atrapalhando, eu acabo impedindo a vontade de Deus. Versículo de número 3 ainda, era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele. Quem que era o patriarca dessa casa aqui, irmãos? Quem que era o pai de família aqui? O Jacó. Dentro da casa do Jacó tinha paz? Mas pastor, se na casa do patriarca, se na casa de um grande homem de Deus não tinha paz, é porque o negócio é sério. Família é uma coisa muito séria, que nós muitas vezes vamos empurrando com a barriga. Vamos deixando as coisas de qualquer jeito. Casamento que é só juntado, casamento que é só juntado, pega a escova de dente aqui, pega a escova de dente e se ajunta, dá tudo certo, né? Dá tudo errado. Pessoas se ajuntam os galos de briga, né, irmão? Que é a roupinha, juntam a mala aqui, outra mala ali, vamos ver se dá certo. Irmão, tem como dar certo algo que Deus não está, irmão? Não tem. Raríssimas vezes, quando Deus transforma maldição em bênção. Se a pessoa está escolhendo o que está fora da palavra de Deus, tem como Deus abençoar isso? Não tem. Ele abençoa na palavra, aquilo que a palavra dele declara. Agora, o que está dizendo o contexto? Não tinha paz dentro de casa. Pense por... Quem tem mais de 3, 4 irmãos aí? Tem mais? O Marcelo tem 5. Quem tem mais de 5? 4, 3? A senhora tem quantos, irmã? Em 7, vendido para a irmã. Quem mais? 9? Misericórdia, irmã. Quem que é? Eu não lembro esses dias quem que foi a irmã que falou que tinha 13. Eu falei, é a senhora que tem 13? É a senhora, irmã Verani? Deus seja, né, guardador da sua vida. Por que eu estou te falando isso para você? Você imagina a hora do almoço, irmão. Esse frango é meu. Quem tem 2, 3 em casa sabe o que eu estou falando. Quem tem um já é uma luta. Não é? Então você percebe, irmão, já pensou que ambiente hostil, irmão? Um ambiente do qual não tem paz?
Tem gente que não tem paz em casa, irmão. Tem gente que não consegue fazer uma conta em casa para pagar as contas, que está em pé de guerra, que não tem paz, não tem alegria. Tem gente que, para poder ficar em paz, ela fica depressiva. Se tranca no quarto, não fala com ninguém. Quando conversa, ainda conversa pelo celular, dentro de casa, irmão. Vem aqui, quero falar com você. Eu vi aí, hein? Tem gente que faz isso. A gente tem que tomar um cuidado, irmãos, para a gente não deturpar a vontade de Deus. A gente tem que seguir o plano de Deus. Na casa de Jacó não tinha paz. Pode ser que na sua casa não tenha paz. Sabe o que é paz, irmão? É quando você consegue ouvir a Deus. Ter paz é conseguir ouvir a Deus. Sabe quando você fecha o olho assim, ó, e você fala assim, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas aí vem aquela confirmação do Espírito Santo. Quem está aprendendo no seminário do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz com a gente, irmão? Ele me consola. Jefferson, fica tranquilo, essa fase ruim vai passar. Eu estou com você. Você pode falar amém? Fala teu nome. Jefferson, essa fase ruim vai passar. Essa brigaiada vai passar, vai acabar. Uma hora isso acaba, em nome de Jesus. Porque eu acredito, só que Deus quer mais do que eu quero. Deus quer além, Deus vai além do que eu peço. Deus está pensando não só em ter paz dentro de casa para mim poder comer. Deus não quer só paz para poder organizar as coisas. Deus não quer só paz para de gastar aquilo que não precisa. Mas Deus quer salvar, que é o mais importante. A gente pensa só naquilo que é natural, mas Deus pensa no que é profundo, o que é eterno. Amém, gente? Por isso que Deus sempre vai além do que a gente quer. Quando você tem alguém que tem vários problemas, e essa pessoa de vários problemas resolve alguns deles, já não dá um alívio? Deus quer alívio ou Deus quer salvação? A gente não quer alívio, irmão, porque para nós alívio é o suficiente. Ai, graças a Deus parou de bagunça, mas não é salvo, irmão. Tem pessoas que ela é uma bênção, ela é tudo que você pode imaginar, é pessoa de bem, pessoa trabalhadora, pessoa honesta, pessoa que tem tantas qualidades, que talvez falar da pessoa chega até a ser uma melação de falar, pastor, pensa num filho bom, pensa numa pessoa assim, pensa numa pessoa justa, mas essa pessoa é salva? Não é. Essa pessoa não é salva. Então entenda, irmãos, que eu posso ter planos para os meus, mas eu tenho que conhecer o plano de Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus, eu acabo tentando fazer do meu jeito, e do nosso jeito dá tudo certo. Não dá. Você pode até um tempo conseguir, você pode até um tempo empurrar, mas chega uma hora que você acaba quebrando, você acaba chegando a um ponto de você fazer muitas vezes como muitos pais da Bíblia fizeram. Eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, eu não consegui fazer aquilo que é certo, eu não ensinei direito. Mas eu vou dizer para você, se você tem esse sentimento, há uma esperança para você. Amém, gente? Há uma esperança para você. Por que há uma esperança? Porque eu quero mudança. Quem quer mudança na tua família? Você quer mudança? Eu quero mudança na minha família, só que o que Deus quer é muito maior do que eu quero. Então eu sei que o que Deus tem para mim é muito grande. Porque o que eu quero já é grande, imagina o que Deus quer. O que Deus quer é promover uma grandiosidade da qual eu não tenho não tenho como mensurar a grandeza do que Deus quer. Mas eu sei que se eu crer, Ele pode mudar. Agora, para a gente continuar no contexto que estava falando, versículo de número 5. O que aconteceu com José, irmão? Ele era o quê? Um sonhador. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava também e ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Leia. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás, então, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Olha o pastor um pouquinho. Imagine o seguinte, vem aqui, por favor, irmão William, sobe aqui no altar. Vamos imaginar que o irmão William, o obreiro William, é meu filho. E ele é um filho drogado, diga misericórdia. Né? Esse aqui é Hollywood, irmão, nós fazemos teatro. Você já tentou falar assim, ó, imagina, vem aqui perto de mim, vem, não vou morder não, calma. Imagine assim, ó, que você fala assim, filho, para de usar droga, filho. Ele para. Por mais que essa palavra venha de amor, você pode estar chorando, você pode estar prometendo, se você parar, eu dou um carro para você. Não é assim?
Presta atenção. Se você parar, por favor, obedece a mãe, obedece o pai. Por favor, você está fazendo o pai e a mãe sofrer. Ele vai parar por causa dessa palavrinha? Não vai parar, irmão. Você entendeu? Porque as pessoas não respeitam pessoas, elas só podem respeitar a Deus. Pode ser o maior amor do mundo, irmãos. Eu já tive a tristeza de atender vozinha de seus 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, que vai na cadeia ver o filho preso, irmão. Alguém já teve que ir na cadeia? Sabe que para entrar lá dentro você tem que ficar nu. A vergonha que um filho faz para alguém que acredita, meu filho vai sair daí, vai ser uma bênção. É crer num sonho. É crer em algo que não tem jeito, mas eu acredito que Deus pode mudar ele. Só que não é eu que vou mudar meu filho. Não é eu que vou mudar, no caso da irmã, o marido. No caso do irmão, a esposa. Não é nós que fazemos isso. O nosso trabalho é sonhar. É crer na palavra de Deus. O que Deus fez o José entender? Você vai ter os seus molhos atados de pé e os dos seus irmãos deitados. Simbolicamente você vai liderar seus irmãos. Você vai estar por cima dos seus irmãos, que era, em via de regra, uma coisa totalmente absurda, que quem dominava na família depois que o pai partia era o filho mais velho, não o mais novo. Só que esse era um sonho do pai, era um sonho de quem? Um sonho de Deus. Então, se esse sonho é de Deus, pastor, é inevitável, o mais velho sempre fica com a bênção. Entenda que era um direito chamado de primogenitura. Não tenho tempo de entrar nesse assunto hoje, mas quem conhece esse direito? Do filho mais velho. Esse era o direito. Só que o mais novo tinha recebido de Deus uma bênção. Olha, José, você vai fazer algo. E havia um projeto de Deus. Só que às vezes, para alcançar o projeto de Deus, a gente tenta fazer o quê, irmão? Me ajuda aí, o que é isso? O que eu estou fazendo com ele, irmão? Eu estou tentando empurrar, irmão, empurrar a pessoa não vai dar certo. Porque quando José foi contar o sonho para os seus irmãos, qual foi a resposta? Está escrito aí, você acabou de ler. Tanto mais o aborreciam. Então quer dizer, irmão, se você falar assim, filho, para com isso. Não, eu vou falar em nome, meu filho, como é que você está? Ele está na droga, está perdido, seja lá o que for o problema. Está adulterando, está enganando, está mentindo, está trapaceando. Mas eu falo assim, Deus abençoe meu filho, porque aqui o sonho já realizou. Quem está entendendo? O sonho aqui eu já creio. O meu marido vai ser diferente. Obrigado, irmão. Meu marido vai ser uma pessoa transformada. Minha esposa vai ser diferente. Em casa é só briga, mas vai chegar o dia que eu vou chegar na minha casa e vou ter um ambiente de paz, onde todo mundo ouve a Deus. Aqui Deus tem liberdade para falar. Mas por que o senhor parou aqui? Porque tem pessoas, irmãos, que ela, infelizmente, o incrédulo não acredita. Vamos imaginar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Lembram dele? Vou falar um pouquinho dele domingo no seminário do Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha acabado de tirar a vida de um cristão chamado Estevão, conhecido como o primeiro mártir. Este homem morreu dizendo, Senhor, perdoa esses homens, usando as mesmas palavras semelhantes a de Cristo, de Jesus. Irmãos, quem está disponível a ser cristão a ponto de morrer e dizer, Jesus, perdoa quem está me matando? É só quem realmente é convertido, só quem é de Jesus, quem realmente mudou, só quem realmente anda para Deus, convertido. Você vai ver gente na sua casa assim, pastor, mas como pode? Matava crente, falava mal de pastor, falava mal de igreja, falava mal de tudo que o senhor imaginar. Esses crentes ladrão, esses crentes são feitos lavagem cerebral na cabeça deles. Aí você vê, irmão, que no momento oportuno ele vai falar para quem é incrédulo, falar do sonho para quem é incrédulo, a pessoa vai dar crédito. O que eles faziam? Aborreciam. Irmãos, então nós temos que tomar um cuidado de querer empurrar os nossos para onde a gente quer. Nós não temos que dar forcinha nenhuma. Deus deu a palavra, Deus falou com você o sonho, você tem aquela palavra de Deus, então você fique nela porque aquilo vai acontecer. Pode passar o tempo que for, 10, 20, 30, só que a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou entrar numa demanda que vai mexer um pouquinho agora. Vamos ver um pouquinho da história? Volta comigo, por favor, em Gênesis 27. Só para a gente entender uma coisa. Lembra que eu falei alguns dias aqui sobre aquelas maldições que parecem se repetir de família? Gênesis 27. O versículo é o versículo de número... Deixa eu entrar direto ao texto. Versículo 6.
Só um pouquinho para você entender e não ficar perdido para quem não sabe o texto. Ó, o Isaac estava já bem velhinho. E ele tinha que fazer uma oração passando o bastão. Ele estaria passando a bênção para o filho mais velho. Isaac teve 2 filhos, gêmeos. Um chamado Esaú, que era o mais velho, e o outro, o Jacó. O Jacó, que é o pai do José. Este, por sua vez, desde o ventre da mãe foi chamado Jacó, porque quando nasceram os 2, o Jacó nasceu grudado, segurando ao pé do irmão, porque aquele que nascesse primeiro, no momento do parto, da gestação, no momento ali do parto, o que nascesse primeiro, se fosse por segundos, ou por minutos, ou até horas, seria o mais velho. E este, então, teria uma bênção do seu pai, a herança ficaria sobre o mais velho, então tinha muita relevância quem saísse primeiro. Naquele dia saiu primeiro o Esaú, o dono da primogenitura. Só que aconteceu um caso, que depois de que cresceram eles, começou 2 coisas a acontecer. Primeiro, o papai gostava de pesca, o papai gostava de caça, o papai gostava de ver aquela masculinidade, aquela coisa, aquela força, aquela forma de encarar qualquer problema, de ir para o mato caçar, passar dias no mato, e ele gostava de Esaú porque ele tinha essa prática. No entanto, que se a gente for estudar, você vai ver que ele fala, Isaac amava Esaú porque era perito de caça. E a Rebeca, eu falo o Isaac de novo, a Rebeca, esposa de Isaac, amava o Jacó. A Bíblia fala que ele era um varão simples. Quem lembra que ele foi trocar a primogenitura por um prato de comida? Ele virou um cozinheiro, ele virou alguém que ficava do lado da mamãe. Ele ficou do lado de quem? Da mamãe. Cuidado, mamães. Nós não podemos dividir mais para um e menos para o outro. Eu acredito, você já ouviu falar, por exemplo, assim, ó, o menino sempre fica mais com a mãe, a menina sempre fica mais com o pai. Não, nós somos cristãos, o amor é o mesmo, não tem nem mais para um nem mais para o outro. Amém, Jesus? Nós amamos de igual modo. Veja o que está acontecendo nessa casa. Começa então um furdúncio, que eles têm uma bênção para receber. E nesses dias o Isaac estava cego da vista, ele não enxergava mais. E ele então falou, olha, ô Esaú, eu estou aqui sentindo o seu cheiro, porque ele tinha um cheiro forte de caçador, um homem mais ríspido, mais bruto. E ele fala, filho, vai, pegue para mim uma caça, prepare uma sopa com essa caça, e eu vou abençoar você essa noite. E a mãe escutou. Leia o versículo 6. Leia. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, ele que é teu irmão, dizendo, traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e abençoe diante de ti da face do Senhor, antes da minha morte. Olha que coisa, olha que maquiavélico, tentando dar uma forcinha para o filho. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Quer dizer, não ouça a Deus, não ouça o Espírito de Deus, não devalia o que está acontecendo aqui, mas você vai fazer o que eu vou mandar. Desculpe, mas eu já atendi gente assim na igreja, irmão. Pastor, mãe falou que era para fazer. O pai falou que era para fazer. Quer dizer, um mente, o outro vai e mente. Um trapaceia, o outro vai e trapaceia. Junto. E você sabe, irmão, que tem um dito que filho do peixe é peixe, irmão. Pessoa vivia errada, o filho vive errado também. Aprendeu errado e continua o ciclo de erro. Tem que quebrar isso aí, irmão. Amém, gente? Ela chama, filho, vem aqui, deixa eu falar para você. Vamos ler um pouco mais agora. Ele fala, vai agora. Na onde que ele tinha que ir? É mais fácil caçar ou ir no rebanho? É mais fácil ir no marzão ou pegar o pesca e pague? É mais fácil você pegar, não, tá, vai no rebanho ali e pega o quê? Pega um dos rebanhos, traz para mim, de lá 2 cabritos, 2 bons cabritos, não era qualquer um, era os melhores que tinham, e eu farei deles um guisado, uma sopa saborosa para teu pai, que ele come e ele gosta. Quer dizer, quem sabia mais o gosto do Isaac? Irmão, você veja que como o diabo vai tramando, é o diabo, irmãos, ele vai usando às vezes até de sentimentos.
ela, por gostar tanto do seu filho Jacó, o mais novo, ela está disposta a errar para ajudar o filho. Eu me lembro de uma igreja que eu passei, pastoreando, que essa mãe, para não ver o filho sair de casa, porque quando o filho saía, ele se embriagava, o SAMU tinha que trazer na porta de casa, era uma loucura. Eu me lembro de um dia, uma filha dessa irmã falar: pastor, eu vou ter que contar uma coisa para o senhor, estou com vergonha, mas eu tenho que te contar. Eu falei: o que foi, irmã? O que aconteceu? A mãe, ela está indo na boca de fumo buscar droga para o meu irmão. Uma senhora obreira da igreja. Eu falei: misericórdia, como que a irmã que faz a obra não entende que ela está alimentando o diabo e não o filho? Como que ela não percebe que esse alimento está sustentando o demônio na vida do filho? Ah, pastor, mas pelo menos morre perto de mim. Diga misericórdia. É narcisismo isso, né? Não, porque não é o meu bebê. É o que a Rebeca, mulher de Deus, está fazendo, irmão. Quem é de Deus, diga amém. Cuidado para você não virar uma Rebeca, hein? Querer fazer do seu jeito. Vamos dizer, por exemplo, a minha mãe falava assim: Jefferson, você não vai ser burro igual eu. Minha mãe falava para mim assim: você vai estudar, você vai ser um engenheiro, um advogado. Não deu certo, irmão, porque o plano de Deus não era esse. Vamos imaginar que você pense alguma coisa em referência aos seus filhos. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar os nossos planos da chuva, né? Tirar o cavalinho da chuva, e vamos permitir que Deus estabeleça os planos dele, porque o sonho dele é melhor que o meu. Você sonhava algo, você imaginava algo, mas o que Deus quer é bem maior do que você tem. Poderia, talvez, imagina aqui, vou trazer para não usar ninguém de exemplo, mas imagine que se o pastor fosse um engenheiro, ganhasse milhões por mês, quantas almas o Senhor teria deixado de ganhar porque eu não quis obedecer a Deus? Se você tentar empurrar os seus filhos a ser o que você quer, eles podem ser frustrados. O grande problema hoje é que a gente quer fazer, fala assim, mini eu. Mini eu. Você não pode fazer um mini você, eles podem ser parecidos com você, mas cada um tem um projeto. Ah, pastor, o senhor é pastor, seus filhos vão ser tudo pastor. Eu não sei, se Deus chamou, amém. Se não chamou, que vá longe da obra. Quando eu digo longe da obra, não é no sentido de sair longe da igreja, mas longe do pastoreio. Quem se lembra da casa de Eli? Eli foi um profeta que levantou um dos maiores profetas, que foi o Samuel. Só que a Bíblia fala que ele ensinou o Samuel, ele ensinou até quando Deus falava com ele, mas ele não conseguiu ensinar os seus próprios filhos. Só que ele, por ser, não, é meus filhos, né, eles vão ser pastor também, colocou num cargo que destruiu a casa dele. Você não pode achar que tem que ser como você. Ai, meus filhos têm que fazer do jeito que eu quero. Não! O que a Rebeca está fazendo? Filho, vamos fazer uma arquitetura aqui, vamos resolver, vamos arquitetar um plano aqui, para conseguir colocar você em primeiro, filho. Versículo de número 11. Então diz Jacó a Rebeca, né, o Jacó se justificando. Para sua mãe: mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso, não tenho pelos no corpo. Porventura me apalpará o meu pai, e eu serei aos olhos dele como um... O nome em Jacó significa o quê? Enganador. Oh, meu Deus, eu já sou enganador desde criança, mas você quer que eu continue enganando? Você quer que eu continue fazendo uma coisa errada? Assim trarei eu sobre... versículo de número 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos... Leia, por favor. Assim trarei eu sobre mim maldição e não... O que o Jacó entendeu? Se eu fizer isso aí, eu vou sofrer. Porque eu não vou errar só com meu pai, eu vou errar diante de Deus. A bênção da minha vida vai se perder, mãe. Eu vou ser amaldiçoado na minha vida, porque Deus o abençoou desde... Deus precisa usar trapaça para chegar alguma coisa, alguma bênção na sua vida? Deus precisa usar de meios mentirosos, enganosos para você receber algo? Então você também não pode agir de meios enganosos, trapacear para chegar a algum lugar. Porque Deus preparou para você o que é teu e acabou. Ninguém vai tomar o que é teu. Agora, se você quer viver o plano dos outros, você nunca vai viver o seu sonho. Já ouviu a expressão que a grama do vizinho é mais verde? Por que ele consegue e eu não consigo? Porque aquilo é para ele, o que é para você está guardado, e é bem guardado na mão de Deus. Mas você tem que crer, o sonho de Deus é maior do que o seu. Não, porque eu já vejo meu filho sendo um médico, eu já vejo a minha filha sendo não sei o quê. Irmãos, eu vejo nos últimos tempos, bom,
Eu não vou falar assim, porque senão eu posso usar de linguagem maldosa. Eu não quero fazer isso. Mas você vê que tem pessoas que fazem o que o pai manda. O que o pai manda. Você vai ser isso. A pessoa se forma naquilo que o pai mandou. Chega no momento que a pessoa está depressiva, angustiada, não tem prazer na vida, não é feliz com o que faz, porque foi obrigada a fazer o que o outro mandou. Irmãos, mas pastor, eu quero que ele faça isso. Quem não quer o bem para a tua casa? Eu te fiz a pergunta, você não quer o bem para a tua casa? Só que Deus quer mais. O que Deus pensa é muito melhor, porque o que Deus quer pode ser que não seja da maneira tão bonita como você escreveu, mas na história de Deus, no final, tem salvação. Na tua pode ter dinheiro, na tua pode ter lucro, na tua pode ter casa, na tua pode ter carro, mas na de Deus, no fim, tem salvação. Quem está entendendo, diga amém. Então, o sonho de Deus é maior. Ele pensa em salvar, libertar, curar, tratar, trazer paz. Versículo de número 13, obrigado, 13. Diz assim: e disse sua mãe, aqui entra o grande problema. Vamos junto? Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e vai e traz. O que aconteceu? Quem conhece a história? O Jacó vai, pega os 2 bodezinhos, traz, a mãe faz a sopa, o pai faz o quê? Abençoa ele, porque ele pega veste de pelos de animais, e ele vem ali, ô pai, sou eu, o Esaú. Ele vem e passa a mão, nossa filho, você é peludo, que era pelo de animais. Eu acho que o Esaú era bem peludo para enganar, né, irmão, com pelo de animal, né? Mas ele passa, mas a voz não é a voz do Esaú, mas, poxa, você é peludo, a sopa que eu pedi, o animal que eu pedi, você trouxe? Então tá bom, te abençoo, abençoou. Às vezes nós abençoamos coisas nas cegas. O que é abençoar na cega? É fazer uma coisa sem direção de Deus. Fazer porque você acha que está certo. Diga, achismo não é verdade. Achismo nunca vai ser verdade. Eu acho é superlativo. Pode achar muita coisa, mas o que é de verdade é o que é e não acabou. Então, o que aconteceu aqui? Ela fala, não, eu que seja amaldiçoada, que eu vivo essa maldição para mim. Pode deixar, meu filho, que essa maldição eu mato no peito. Não tem gente assim, deixa que eu resolvo? Tem gente que é bruto, né, irmão, que gosta de resolver. Eu resolvo do meu jeito. Eu faço do jeito que eu acho melhor. Não, porque eu sempre fiz assim na minha vida. Eu sempre resolvi assim. Aí vem o versículo que eu queria falar com você, lá no 38. Lá no 38. Deixa um pouquinho, porque a história é longa. Lá no versículo 38. Diz assim, e disse Esaú para o seu pai. Quer dizer, o Esaú voltou depois que o Jacó tinha passado. E aí a resposta do pai. Tens uma bênção só, meu pai? Quer dizer, tem um restinho de bênção para mim? Tem um pouquinho do que o senhor deu para o Jacó para mim? Que ele já ficou sabendo que ele foi enganado. Aí diz, abençoe-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e fez o quê? Então respondeu Isaque, seu pai, e disse, eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalhos do céu. Quer dizer, você vai plantar e a terra não vai dar. Você não vai ter gorduras, que é o que, irmãos? Você não vai viver das delícias dessa vida. Quer dizer, você não vai ser aquele que dominará, você será dominado. Você não vai ser um cabeça. E isso o pai falou, você deixou isso acontecer. Eu não tenho tempo para falar que o dia que o Esaú chegou com fome, ele trocou a bênção por um prato de comida. Tá certo? Irmão, vamos falar a verdade, irmão? Tem como trocar primogenitura por um prato de comida? Não é uma loucura um negócio desse? É uma loucura. Tem gente que no momento difícil, ela faz coisas que as pessoas falam, meu Deus, eu não acredito nisso. Já ouviu? Esses dias eu falava com um amigo que trabalha na TV conosco, ele falou assim, pastor, o meu avô era dono de muitas terras em Pato Branco. E ele, por fim, na época era a terra que não tinha tanto valor, ele ia para as bodegas, chegava alguém com uma gaita bonita e trocava metade de Pato Branco por uma gaita. Aí você fala, irmãos, não é loucura um negócio desse? Nos dias de hoje as pessoas poderiam, da família inteira, ser milionárias. Não é verdade? Mas por que não é? Porque algumas pessoas fazem escolhas achando que estão fazendo a coisa mais óbvia, mais certa do mundo. Aí você veja agora, perdeu a bênção, leia comigo o versículo de número 7, 27, versículo 7. É isso que eu parei, meu Deus? 27, 38, parei no 39, né?
Diz assim, ó. Então respondeu Isaac, seu pai, 40. E pela tua espada viverá. Olha um pouquinho para mim, por favor. Você já imaginou um filho seu saber que ele vai viver a vida inteira da espada? O que é alguém que vive de espada? É alguém que vive em guerra, irmão. Tem gente que vive em guerra o tempo, sai de uma guerra. Quando não é guerra financeira, é guerra no casamento. Quando é no casamento, é com o pai. Quando é com o pai, é com a mãe. Não é com o pai e a mãe, é com o irmão. Sempre a pessoa está em meio de problema. Irmão, você entendeu o que a mamãezinha fez para ajudar o seu filhinho, abençoando um e amaldiçoando o outro? Nós não temos que fazer o que Deus não mandou fazer. Olha o que está escrito, aí diz, e vai acontecer o que mais? Você vai servir teu irmão. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção. Aborrecer é que ele ficou com raiva no seu coração. E como seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração. Quer dizer, o que quer dizer no coração? Tramar um sonho. Qual que é o sonho do Esaú? Vai chegar um dia que meu pai vai morrer. Eu vou ter luto do meu pai. E o dia que ele morrer, eu vou matar meu irmão. Que bênção, né? Isso aconteceu aonde, irmão? Na casa de crente, de quem crê em Deus. Você entende o que é fazer escolhas sem a direção de Deus? Percebe, irmão, que o sonho de Deus é salvar toda essa família, mas a gente quer fazer do nosso jeito. O que Deus queria fazer, irmão, seria a bênção de José, seria a bênção de Jacó, mas Deus não usaria de artimanhas do homem. Deus não usaria de coisas do homem para poder fazer algo que Ele quer. Veja o que está descrito, ele viveu até o dia que eu achar meu irmão na reta, eu vou matar ele. Assim, eu quero que você só dê atenção, porque meu tempo já passou. Você se lembra da história que a mãe sai correndo e fala, filho, por favor, vai embora. Vai embora porque eu acabei de escutar o seu irmão falar que vai te matar. Vai embora. Já pensou, irmão? Para ver o filho feliz, né? Ela manda o filho para a sarjeta, porque na mesma hora que o filho vai embora, ele vai dormir aonde? Ele vai dormir em cima de uma pedra, irmão. Não tinha mais uma cabaninha para ele dormir. Não tinha um lugar aconchegante para ele dormir. A mãe achava que estava fazendo o certo. Vale a pena dar tudo que o filho precisa, irmão? Não é tudo que você tem que dar. Nós ensinamos a pescar e cada um pesca sozinho. Você não tem que empurrar ninguém. O sonho de Deus é maior que o seu. Você quer que seja de um jeito, mas Deus quer perfeição, salvação. Pode ter muita batalha. Lembra que ele disse? Em meio à batalha, você vai ter paz. Em meio a lutas, você vai ter paz. O meu pensamento, diz Deus falando, o meu pensamento é que você tenha paz. Eu quero que você tenha uma vida tranquila em mim. Não quer dizer que você não vai ter luta. Não quer dizer que você não vai ter empecilho. A diferença é que comigo você tem certeza que o final vai ser bom. Amém? Com Deus o final é bom. Com Deus a família é abençoada. Com Deus a coisa continua a ser aquilo que principalmente Ele fez. Ele fez que você tivesse uma família e você cresce que essa família é uma bênção. Mesmo que os seus olhos enxerguem diferente, você tem que ver aquilo que Deus vai fazer. Deixar Deus no controle. Não adianta, como eu falei com o irmão há pouco, você quer que ele seja, faça assim que vai dar certo. Não adianta você falar, porque ele não vai fazer. Ele vai fazer o que ele quer. Se não for Deus que convence o homem, se o Espírito Santo não convence a pessoa do erro, não adianta você falar 1000 vezes que ela não vai mudar. Eu vou tentar dar uma ajudinha. Irmão, essa ajudinha é o que atrapalha, você entendeu? Essa ajudinha atrapalha. Pastor, eu vou colocar meu filho numa redoma de vidro. A hora que ele sair, ele vai soltar as garras para cima de você. Não adianta. Nós temos que agir pela palavra. Porque a palavra é o que, irmão? Falei no começo. O que é o sonho de Deus? É a palavra. O que a palavra declara é o sonho de Deus. Você tem que ficar nela, porque ela vai levar você aonde você encontra salvação. A palavra te levará. Mas pastor, não foi como eu queria que ele fosse a pessoa mais conhecida nesse mundo. Ele não foi o mais conhecido, mas ele tem um nome escrito no livro da vida.
sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa. E eu digo sempre, irmãos, o Deus que começa a obra, Ele é fiel para terminar. Eu creio, gente, que esse sonho que nós estamos iniciando, esse projeto de Efésios 3:20, que Deus, o pensamento de Deus é além. A vontade de Deus é além do que eu penso ou do que eu imagino. Imaginar é sonhar, é imaginar como se você pudesse ver. O que Deus tem para mim é maior. Então eu não vou ficar apegado às minhas emoções, eu não vou ficar com esse sentimento, eu não vou ficar com a minha personalidade, eu vou ficar com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer que ninguém se perca. Ezequiel 33:11, põe na tela para nós ali. Ezequiel 33:11. Leia. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer, ou Deus não se alegra quando um ímpio morre. Quer dizer, o ímpio é aquela pessoa que não deu crédito à palavra de Deus. Que ela ficou achando, não, eu faço do meu jeito. Não, pastor, porque não é bem assim também a vida, né? O ímpio, Deus fala que a morte de uma pessoa ímpia não traz alegria. Por que não traz alegria? Mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. O que é o viver aqui, irmãos, na morte? É a eternidade, é ser salvo. Deus não quer que ninguém se perca. Então o sonho de Deus é salvar a tua família. Então não sai do plano, não tenta empurrar. Deus, Ele vai dar cabo do momento certo e a hora certa o que tem que ser feito. Nós não precisamos empurrar, nós só temos que sonhar. Ou seja, eu tenho que permanecer na fé. Quando você for deitar, você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai deitar em paz. Deus, eu estou deitando em paz. Pastor, mas como que eu vou deitar em paz, pastor? Tem um bravo ali, tem outro com raiva lá, tem outro xingando ali, tem outro com ódio lá. Eu estou deitando em paz porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor tem um sonho para minha casa. Mas pastor, ele está perdido, ela está perdida, meu casamento já acabou, pastor. Não, não acabou. O sonho de Deus é maior que o seu. O projeto de Deus é maior. Agora, se você pudesse olhar para essas histórias que nós estudamos agora, você se voltaria desses projetos dos quais você colocou a mão para fazer, que Deus não estava? Se você está disposto a isso, pode ter certeza que o sonho de Deus vai se cumprir na tua casa. Você vai ver seus filhos convertidos, seu marido mudando. Pastor, eu cheguei em casa do trabalho, meu marido me disse, oi meu amor, diga às irmãs amém. Chegou em casa do trabalho, a irmã estava em casa, oi meu amor, como você está? Como foi o seu dia? A irmã teve um dia daqueles, terrível, mas ela tem uma paz. Qual é a paz que ela tem? Ela tem uma palavra, minha casa é um sonho, minha casa é uma bênção. Você está entendendo, gente? Pastor, mas eu tenho lá em casa um homem, um marido incrédulo, pastor, como é que eu faço? Eu vou para a igreja, a pessoa... Gente, eu já escutei essa barbaridade. Pastor, eu tenho que parar de vir à igreja porque meu marido disse que eu estou vindo para querer namorar o pastor. Quem já ouviu isso aí? Pelo amor de Deus, quem já ouviu isso? Eu estou te falando sério, é o pastor que paga o pato ainda, irmão. Podia ser qualquer outro, mas tem que ser o pastor, né, irmão? Para poder derrubar todo mundo. O que você entende com isso, irmãos? Quando o sonho é vivo, irmão, você pode estar na pior das piores lamaçais da tua vida, mas você tem um sonho. E esse sonho é muito pequeno perto do sonho de Deus. Então você vai chegar em casa um dia e vai ver aquele marido parado, fazendo o que você nunca viu. Aquela mulher devagar, aquela pessoa que não enxerga a vida, que não entende as coisas, ela vai estar ativa, vai estar junto com você, meu irmão. Cadê o irmão para falar amém? Vai orar com você de madrugada, vai vir para a igreja com você, vai educar os filhos conforme a palavra de Deus, sem rispidez, sem dureza, sem maldade, sem malignidade, tudo com a palavra de Deus. E isso é um sonho, gente. Por isso que eu estou anunciando para vocês, se você deitar a cabeça no seu travesseiro, em paz, sabendo que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge está na mão do diabo, eu não sei se você consegue ter paz na tua vida. Se você tem alguém da sua família que está entregue às garras do demônio. Porque, imagina uma coisa, gente. Você conhece a história de Jacó? Jacó foi e voltou. Lembra que teve o encontro de Esaú e Jacó? Se abraçaram. Quer dizer, graças a Deus, a maldição da briga dos irmãos acabou a briga. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém mais leu na Bíblia onde está Rebeca? A Rebeca não viu mais o seu filho, irmão. A Rebeca não viu mais união dentro de casa. Lembra o que ela falou? Deixa essa maldição para a mãe, deixa para a mãe. Cuidado.
Cuidado de você querer viver a vida do seu filho. Cuidado de querer viver a vida do seu marido, da sua esposa. Cada um tem que entender o plano de Deus, o sonho de Deus. Diga, Deus tem um sonho para a minha vida. É sua, pessoal. O sonho que envolve a família é um sonho de unidade, mas o sonho é de Deus e não o seu. Creia que no fim haverá salvação. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe os amigos de casa, fiquem na bênção.